O que o seu passado representa para você hoje? Ele te impulsiona ou ele te prende? Todos nós passamos por traumas, teve pessoas que passou por violência física, violência doméstica, violência de patrimônio, violência de liberdade de expressão, liberdade de ir e vir. Todos nós passamos por situações passadas que às vezes acaba atrapalhando a nossa vida, trazendo certos bloqueios para a nossa vida. Só que a pergunta é, o seu passado, isso que aconteceu, as glórias passadas ou as derrotas passadas, elas te prendem ou elas te impulsionam para viver algo melhor? Como é que a gente... Qual que é o convite de Deus para a renovação? Como é que eu me torno uma nova pessoa? E olhando aqui em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, nós podemos ver que em Cristo, nós somos chamados a viver, né, uma mudança de vida. Nós somos nova criatura. Então, quando nós entregamos a nossa vida a Ele, nós recebemos a chance, a oportunidade de recomeçar. O velho se vai e Deus nos oferece uma vida transformada, uma vida cheia de novas oportunidades e propósitos. Deixar o passado para avançar. O que o apóstolo Paulo fala sobre isso? Lá em Filipenses capítulo 3, o versículo 13 ao 14, ele vai deixar um modelo para a gente. E aí ele vai falar para nós alcançarmos o que Deus tem para a nossa vida, é necessário esquecer o que ficou para trás e avançar em direção ao propósito divino, ao propósito de Deus. E para isso é necessário um ato de fé. É preciso a gente acreditar nessa palavra, acreditar na palavra que Deus tem para a nossa vida, acreditar que o que Deus diz, a palavra dele. E ele diz que nele nós somos nova criatura, que as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Eu não sei se você já parou para pensar o impacto das feridas e das conquistas passadas. Tem gente que fica vivendo as glórias passadas, né? As conquistas passadas e as feridas passadas. E o passado, ele não te define. O passado não define quem você é, tá bom? Tanto as feridas quanto as conquistas do passado, eles podem nos impedir de viver plenamente o presente. Isso pode ter um reflexo nos nossos relacionamentos, na nossa saúde emocional e na nossa vida espiritual. Porque se você vem para o novo, se você vê um relacionamento ruim e você agora traz essas crenças negativas, traz os pensamentos negativos daquilo que você viveu no relacionamento ruim para um novo relacionamento, ou se você nem entrou num novo relacionamento e você tem essas crenças negativas dentro de você, isso vai atrapalhar o seu novo relacionamento, porque você está preso no passado, não se desprendeu. Nossa saúde emocional, quando a gente permanece lá atrás, lá no passado, a nossa saúde emocional, as nossas crenças, o nosso psicológico acaba afetando, acaba abalando, porque a gente está acreditando naquilo que passou, trazendo isso como verdade para o presente. E no presente você não está no passado, no presente você também não está no futuro. Quando você fica preso no passado, você fica vivendo uma depressão. E quando você fica vivendo o futuro, você não está no presente,
Aí onde é que vem a ansiedade? Não está nem no passado, nem no presente, está no futuro. E você tem o hoje, o agora, o presente, que é um presente de Deus para a nossa vida. A graça de Deus como força para superar o passado. Aceitar a graça de Deus. Aceite a graça de Deus. Aceite que Jesus, Ele pode te fortalecer. Ele te fortalece. Então, aceitar a graça de Deus é o caminho para a gente superar essas coisas ruins que passam. As feridas, as derrotas, os traumas, os erros que a gente passou. E muitas das vezes o que nos prende são as culpas, o arrependimento, o desejo de controlar o que já passou. E a gente fica preso ali. A gente precisa arrepender e se libertar disso. Arrepender e mudar a página, virar a página. Ir para o próximo nível, ir para uma próxima fase. Não ficar lá preso. E Deus, na infinita graça dele, Ele oferece cura, Ele oferece restauração. Então, quando nós escolhemos confiar nele, nós somos capacitados a perdoar, a liberar mágoas e viver livre do peso do passado. Como é que eu faço para me desprender do passado? Como é que eu faço isso? E aqui eu vou apresentar para você 4 passos para você se libertar do passado. O primeiro passo é você reconhecer, é o reconhecimento. É você aceitar que o passado não pode ser alterado, mas que podemos decidir como lidar com ele. Então, o que passou, você não pode mudar o que passou. Você não tem essa capacidade de mudar o que passou. Reconhecer, aceitar. Você vai ter que conviver com isso. E segundo passo é você perdoar, você liberar perdão. Liberar perdão para quem? Para o próximo e para você mesmo. Você precisa se perdoar. Porque existem muitas pessoas que não se perdoam. Elas não se perdoam, elas não liberam perdão para elas mesmas. E isso acaba atrapalhando. Então, perdoar a si mesmo e os outros é essencial para liberar o peso das feridas passadas. Não ficar carregando esse fardo, né? Esse peso, que isso acaba impedindo de ir para um próximo passo. Terceiro, a confiança em Deus. Buscar a direção e o consolo de Deus diariamente para não permitir que o passado defina sua identidade ou seu propósito. Então, o seu passado não define quem você é e não define aonde você vai chegar. O propósito de Deus na sua vida. A gente nunca perde. Ou a gente ganha ou a gente aprende. Aquilo que passou, aquela perda, aquele trauma, aquela ferida, aquilo que passou, que nos fez mal, né, que a gente parece que perdeu, né? Aquilo ali não foi uma perda, aquilo ali você aprendeu. Você tem que entender o que você pode, qual a lição que você tirou daquilo. O que é que Deus queria te ensinar? Se Ele permitiu você passar por aquilo. O que é que você aprendeu com o que passou? Você vai errar novamente no mesmo erro? Você vai cometer o mesmo erro? Então, o que passou a gente aprende, ou a gente ganhou ou a gente aprende. E se teve vitórias passadas, nós não podemos também ficar preso nessas glórias passadas, porque isso vai nos impedir de ir para uma nova fase, para ir para um próximo nível. E para concluir aqui sobre o passado, como é que a gente faz para avançar com o propósito? Abraçar o futuro. Abraçar o futuro que Deus, Ele preparou para cada um de nós. Abraçar aquilo que Deus tem para a nossa vida. Em Filipenses capítulo 3, o versículo 14, vai falar sobre prosseguir para o alvo. Vai falar sobre o prêmio, prosseguir pelo alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo
Jesus. E aqui cada um de nós somos chamados a viver em liberdade, não mais aprisionado pelo que foi, mas fortalecido pelo que Deus está fazendo e ainda fará. Então, com essa palavra, com a palavra de Deus para a nossa vida, ao nosso respeito, a gente pode encontrar a cura, a renovação e a esperança, né, para liberar o passado e viver o novo de Deus em nossas vidas. Tá bom? Um abraço.